Olá pessoal, eu sou Edson Messias, seu guia no passeio de hoje, a Avenida Paulista. Mesmo você não sendo da cidade de São Paulo, já deve ter ouvido falar da avenida mais famosa dessa cidade, a Avenida Paulista, marcada por eventos nacionais e internacionais como o Réveillon, a Corrida de São Silvestre e a Parada do Orgulho Gay. Eventos noticiados pelas mídias nacionais e internacionais, colocando a capital de São Paulo no mapa do turismo mundial, além de ocupar destaque como centro financeiro do país. E qual avenida representa esse polo? Você sabe? Vai, eu vou dar um tempo para você responder. A Avenida Paulista, é claro. Agora, veja como ela surgiu. A região onde foi construída a Avenida Paulista era conhecida na língua tupi como Caaguaçu, que significa Mata Grande, existente no topo do espigão central, composta de uma cordilheira de granito que vai da região sul ao norte da cidade, com 880 metros de altura. Ao final do século XIX, entre os bairros da Consolação e do Paraíso, o jornalista uruguaio e republicano Joaquim Eugênio de Lima comprou todas as propriedades daquela área para construir ali uma avenida em forma de boulevard, nos moldes da Champs-Élysées parisiense. Foi inaugurada em 8 de dezembro de 1891, batizada como Avenida Paulista em homenagem aos paulistas, por seu idealizador. Foram criados grandes terrenos comprados pelos grandes barões do café e a elite da cidade, para a construção de suas mansões. O destaque principal desta avenida era o Belvedere da Avenida 9 de Julho, onde toda a elite paulistana se reunia para avistar a cidade. Quando Joaquim Eugênio de Lima cedeu o terreno do Belvedere à Prefeitura de São Paulo, exigiu que não tirasse a vista do local. Ciente desta condição, a projetista do MASP, Museu de Arte de São Paulo, a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi, criou seu museu suspenso, mantendo a vista em seu vão livre. No fim da década de 1950 e início da década de 1960, a avenida deixou de ser um logradouro residencial de luxo, dando lugar a um centro financeiro com a construção de bancos, grandes empresas, consulados e hospitais, que levariam a Paulista ao status de centro do capitalismo brasileiro e da América Latina. A maioria das mansões, cerca de 95% delas, foram derrubadas para dar lugar a essa grande transformação. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. E agora, veja como a Paulista se transformou nesse período. A partir da década de 1950, um novo projeto de ocupação da avenida foi iniciado. A Avenida Paulista passa a ser um elo de ligação muito importante entre as Zona Norte, Sul, Leste e Oeste da cidade. A região se transformou num bairro de negócios, dando início à construção de edifícios altos, de empresas, bancos e hotéis. Uma ocupação predatória, ocasionando a demolição de várias mansões ali existentes. Um dos primeiros prédios a serem construídos foi o Conjunto Nacional, um edifício comercial com escritórios, cinemas, lojas e um teatro, o Eva Hers, um anexo da Livraria Cultura. Além de uma área de exposições no hall daquele edifício. Este edifício foi inspiração para a construção de vários outros, como o da Fundação Casper Libero,
o prédio da Gazeta, sede da TV Gazeta e da Gazeta FM, além de Teatro Gazeta, Fundação Casper Líbero e Cinema Reserva Cultural. Em frente a ele é dada a largada da mais tradicional corrida pedestre da cidade, a Corrida de São Silvestre, com a participação de atletas de todo o mundo, e ocorre no último dia de cada ano, 31 de dezembro, acompanhado de uma verdadeira competição e fantasias. A corrida é apenas um dos eventos que acontecem na Avenida Paulista. Seus prédios imensos tomaram o lugar das mansões. Entretanto, graças ao Condepate, alguns imóveis como o Instituto Pasteur, a Escola Estadual Rodrigues Alves e a Casa das Rosas foram conservados. A Casa das Rosas, que no passado acolheu exposições temporárias e circulantes do acervo de obras do governo paulista, desde 2004, proporciona oficinas de criação, crítica literária, cursos de formação, ciclos de debate de literatura onde se destaca por promover a difusão e divulgação dos escritores menos favorecidos. Ela abriga a primeira biblioteca do país especializada em poesias. Uma característica essencial do local, além de seu vasto jardim de roseiras. A Paulista se destaca por ter a maior concentração de consulados da cidade. É uma região bem servida por ônibus e metrô com 3 estações: Consolação, Trianon e Brigadeiro, por onde você tem acesso a vários pontos turísticos da avenida. O edifício sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, que também abriga o SESI, Serviço Social das Indústrias, próximo da Estação Trianon, é um ícone deste polo financeiro e oferece ao público um espaço cultural, o Teatro do SESI, com apresentações gratuitas. Veja na descrição do vídeo como assisti-las. A Paulista já teve sua imagem impressa em novelas, filmes, seriados de diversos países, além do Brasil. Além de ser um polo financeiro, a Paulista também é um polo cultural, abrigando teatros, cinemas e pontos de cultura e arte, espalhados por toda a sua extensão. O que mais se destaca é o MASP. Confira. O MASP tem um lugar de destaque na paisagem da Avenida Paulista. Projetado por Lina Bobardi e inaugurado em 7 de novembro de 1968, conserva a vista do antigo Belvedere em seu vão livre, tendo uma das maiores coleções de artes nacionais, com visitação gratuita uma vez por semana. Abriga exposições itinerantes e o Teatro MASP. Aos domingos, realiza-se ali uma feira de antiguidades no vão livre, onde o turista pode encontrar muitas peças raras. Em frente ao MASP, encontra-se o Parque Trianon, com seus 48 mil metros quadrados de área verde, uma vasta vegetação composta por espécies remanescentes da Mata Atlântica. Você pode encontrar o busto de Joaquim Eugênio de Lima e de Bartolomeu Bueno da Silva, o bandeirante Anhanguera. Aos domingos, a Paulista é fechada para o tráfego de veículos e transforma-se numa atração à parte para o turista e os moradores da cidade. Você pode caminhar, andar de bicicleta e ainda assistir a shows de artistas de rua,
um passeio muito divertido. Lembra-se da corrida de São Silvestre? É a penúltima festa do ano, pois aqui a prefeitura promove o Réveillon da Paulista, que começa ao cair da noite de 31 de dezembro e vai até as primeiras horas de 1º de janeiro. A Paulista também é palco de manifestações de protesto devido à sua importância econômica e visibilidade, mas na maioria das vezes são manifestações de alegria, em comemoração às vitórias de campeonatos de futebol do time do coração, por exemplo. Mas nada comparável com a maior festa de todas. E não estou falando de carnaval, e sim da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, onde mais de 3 milhões de pessoas, vindas de todos os lugares do mundo, vêm desfilar a sua alegria na mais paulista de todas as avenidas, a Avenida Paulista. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir ao vídeo até o final do nosso passeio virtual pela Avenida Paulista. Deixarei algumas sugestões de vídeos nas telas finais e na descrição do vídeo. Aproveite para assisti-los nos finais de semana ou quando desejar. Então lembre-se, inscreva-se no canal, deixe sua sugestão nos comentários, pois sua contribuição é muito importante. Muito obrigado pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.